Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade e, bom, como eu falei nas últimas aulas, nós estamos reescrevendo as equações do eletromagnetismo de uma maneira covariante, quer dizer, em termos de tensores de Lorentz. Bom, isso a gente fez já para várias equações nas últimas aulas, mas, digamos, vocês com certeza sabem que o campo eletromagnético ele possui energia e momento, e também vocês sabem que a energia e o momento de um sistema isolado tem que satisfazer, tem que ser conservado, né? Então, o que a gente vai querer fazer na aula de hoje e na próxima aula vai ser tentar obter digamos, escrever essa energia e o momento do campo eletromagnético de uma maneira covariante e também obter a equação que descreve a conservação dessas quantidades. Bom, como a gente também falou há umas 2 aulas atrás, nós falamos que as leis de conservação podem ser vistas como uma consequência das simetrias que as equações que descrevem da teoria que descrevem a dinâmica da teoria satisfazem. Bom, e a gente falou que, por exemplo, o eletromagnetismo, as equações de Maxwell, elas possuem, por exemplo, a chamada simetria de Gauge, quer dizer, a forma das equações não muda por aquela simetria de Gauge que a gente viu há algumas aulas atrás. E eu mencionei que isso implicava na conservação da carga elétrica. Além disso, nós sabemos que as equações de Maxwell e, de modo geral, todas as equações da física, pelo princípio da relatividade, elas não podem mudar por uma transformação de Lorentz. Isso também é uma transformação, quer dizer, isso implica que as transformações de Lorentz são uma simetria. E além dessa simetria, quer dizer, todas as equações da física, elas também não devem mudar, não só pelas transformações de Lorentz, mas elas também elas não devem mudar por translação no espaço e no tempo, ou, de modo geral, uma translação no espaço-tempo, né? E isso pode-se mostrar que, usando o teorema de Noether, tem como consequência justamente a conservação da energia e do momento, né? Bom, na aula de hoje eu não vou obter essas leis de conservação usando esse teorema de Noether, porque isso envolve formalismo lagrangiano para campos, né? E eu ainda não falei sobre isso. Talvez nas próximas aulas, dependendo do tempo que eu tenha, eu deduza novamente usando o teorema de Noether. Mas na aula de hoje eu vou fazer algo semelhante ao que a gente fez algumas aulas atrás com relação às equações a conservação da carga elétrica, né? E, bom, vocês também já viram lá nas físicas 3 e 4, né? Quer dizer, da mesma maneira que para a conservação da carga elétrica, você sabe que a partir dessa equação de continuidade, você obtém a conservação da carga elétrica, e como a gente viu algumas aulas atrás, você pode, a partir das equações de Maxwell, mais precisamente a partir dessa equação daqui, se eu tomo o dni dos dois lados, vou colocar aqui,
isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico, nesses dois índices, então tudo isso aqui é zero, e aí daqui a gente pega justamente essa equação, né, diretamente a partir dessa equação de Maxwell. Então, da mesma maneira, nós podemos obter a conservação associada as leis de conservação associada à energia e ao momento, também manipulando as equações de Maxwell, né? E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje e na próxima aula. Quer dizer, vai ser algo que é, bom, bem mais complicado do que essa dedução que eu acabei de fazer para a carga elétrica, como vocês vão ver. Mas, digamos, a gente pode, eu vou mostrar aqui que, como consequência como consequência das equações de Maxwell, você pode obter outras equações de continuidade que vão estar associadas, por exemplo, à conservação da energia e do momento do campo eletromagnético, né? Então, isso que a gente vai ver nessa aula, né? E na próxima também, né? Então, para fazer isso, a gente primeiro vai começar lembrando lá do que a gente também viu recentemente, que, digamos, quando eu tenho uma carga elétrica numa região com campo elétrico e magnético, essa carga elétrica sofre ação de uma força que a gente chamou força de Lorentz, que tem essa forma, né? E se eu tenho não só uma partícula, mas várias partículas, obviamente todas elas também vão sofrer ação de forças de Lorentz, né? E de maneira geral a gente pode escrever isso da seguinte maneira, né? Então, digamos que eu tenha uma densidade de partículas numa determinada região do espaço e do tempo, né? E essas partículas têm, por simplicidade, todas elas a mesma carga elétrica Q, e aí, como a gente já viu antes, a partir dessa densidade do número de partículas, você pode escrever a densidade de carga e a densidade de corrente dessa maneira daqui, tá? Eu não vou, mas para não carregar muito a anotação, eu não vou ficar escrevendo aqui explicitamente o fato de que essa densidade depende da posição e do tempo, tá? Eu vou escrever assim dessa maneira mais simples, né? Então, digamos, essas são a densidade de carga e corrente que a gente pode ter associada a essa densidade de partículas numa região do espaço. E a gente viu que essas quantidades aqui podem ser vistas como componentes do quadro vetor densidade, do que a gente chamou de maneiras mais simplificadas de quadro corrente, né? O quadro vetor densidade de corrente, né? E a partir disso, a gente pode definir o que a gente vai chamar de uma densidade de força de Lorentz. E essa densidade de força de Lorentz, ela vai ser, por definição, o produto da força de Lorentz multiplicada por essa densidade de partículas, né? E eu vou denotar essa densidade de força de Lorentz por F minúsculo, tá? Enquanto que a força que atua numa partícula, eu vou denotar a força aqui, essa força aqui é a força relativística, né? Como a gente viu algumas aulas atrás, a gente pode considerar essa força de Lorentz como a menos do fator gama, né? Como a parte espacial de uma quadriforça que a gente chamou da quadriforça de Lorentz, né? Então, isso aqui é uma mudança de uma notação que eu usei algum tempo atrás, quer dizer, quando eu falei pela primeira vez de quadriforça, eu denotei a força relativística por F minúsculo, tá? Mas agora, digamos,
bom, eu vou mudar um pouco a notação, então a minha força relativística vai ser F maiúsculo, a força relativística atuando numa partícula, e a força, a densidade de força vai ser o F minúsculo, né? Bom, simplesmente usando a forma dessa densidade de carga e densidade de corrente e a forma da força de Lorentz, quer dizer, só multiplicar aqui por aquela densidade N e usar essas definições aqui, você pega direto que essa densidade de força ela vai poder ser escrita dessa maneira, né? Só usando a definição do F de Lorentz e essas densidades, né? Bom, a partir daqui, quer dizer, a gente pode reescrever essa força daqui da seguinte maneira. Bom, vamos escrever aqui. Então, eu posso escrever isso aqui, escrevendo em componente, né? Que eu vou querer reescrever isso em termos de tensores, tá? Então, escrevendo isso aqui em componentes, eu posso escrever da seguinte forma. Escrevendo a componente do E e do produto tensorial, produto vetorial. Então, aqui vai ter, esse produto vetorial pode ser escrito dessa maneira. Agora, a gente sabe que esse ρ é a componente do J, a componente zero do Jμ. O campo elétrico, você pode pensar ele... Bom, aqui na realidade, então, tem um detalhe. Na realidade, a gente viu que é o Cρ que é a componente zero, né? Então, para compensar que aqui só tem ρ, não tem o fator de C, então eu tenho que aqui dividir por C, né? Bom, além disso, como eu estava falando, o EI, você pode pensar ele como sendo a componente 0I do F' com índice embaixo, né? Bom, aqui, por outro lado, para esse outro termo, eu vou ter aqui esse C, 1 sobre C, esse J, a componente J da densidade de corrente, você pode pensar isso como a componente J da quadricorrente, com índice em cima, e essa combinação εIJKBK, você pode pensar isso como a componente, menos a componente do FIJ, né? Com índice embaixo. Então aqui, como é menos, eu tenho que aqui trocar o sinal. Agora, vocês veem que aqui no primeiro termo eu tenho esse índice I, é um índice livre, está no final, enquanto que nesse outro termo o mesmo índice I está aqui no meio, né, entre os dois J's, né? Eu quero colocar os dois na mesma posição, então vou fazer o seguinte, eu vou mudar a ordem desses dois índices aqui nesse termo. Quando eu faço isso, eu vou ganhar um sinal de menos. Então o primeiro termo vai poder ser escrito dessa maneira. Esse menos 1 sobre C eu posso colocar em evidência. E aí vocês veem o seguinte, bom, agora o I está na mesma posição nos dois termos, e a gente pode reescrever tudo isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser menos 1 sobre C, J, vamos colocar aqui um Ni, F, I, Ni. E, finalmente, o último passo que eu quero fazer vai ser o seguinte, eu vou colocar esse índice I aqui para cima. Quando eu faço isso, eu ganho o sinal de menos e vou inverter a ordem desses índices Ni.
Então, como eu falei, eu ganho sinal de menos, cancela com esse menos que eu já tenho aqui. E eu vou, deixa eu colocar isso aqui numa ordem um pouquinho diferente, só uma questão estética. Então vai ficar I, Ni, J, Ni. Tá legal? E, bom, por que eu fiz isso? Porque agora você pode ver o seguinte, essa quantidade aqui, essa densidade de força de Lorentz, ela pode ser vista como a componente do seguinte quadrivetor. Então, Fi é componente de... então, eu vou definir agora um Fmi, e essa quantidade, por definição, vai ser isso aqui. E vocês veem que, bom, isso aqui é um quadrivetor, porque Fmi é um quadritensor, o Jni é um quadrivetor, então tudo isso aqui transforma como um quadrivetor, né? E vocês veem que a componente, quando eu tomo esse Mi sendo I, eu recupero justamente isso aqui, que é igual à minha densidade de quadriforça. Tá? Então, agora o que a gente vai querer fazer vai ser o seguinte. Eu vou querer... bom, então isso aqui é uma definição, tá? Eu vou querer escrever o lado direito dessa equação como a derivada de alguma coisa, né? Porque isso vai me dar justamente aquela a equação de continuidade. Então a gente quer escrever o lado direito daquela equação como d-ROM de alfa de uma quantidade tmi alfa, né? Isso que eu vou querer fazer, tá? Então esse vai ser o meu objetivo, como eu falei, porque isso aqui tem a cara de uma equação de continuidade, né? Eu quero chegar em uma equação de continuidade. E para fazer isso, a gente vai usar a seguinte equação, uma das equações lá de Maxwell. Então, a gente tem que, a gente viu que a gente pode escrever, digamos, uma das equações de Maxwell pode ser escrita, deixa eu usar aqui um outro índice, vamos usar um alfa. Ela pode ser escrita dessa maneira. E aí daqui você vê que eu posso então escrever essa quadricorrente, eu posso passar o C aqui para cima, 4π aqui para baixo, então o Jni vai ser C sobre 4π dessa derivada, e aí eu substituo esse Jni aqui nessa equação, tomando cuidado que aqui o Ni está embaixo, então aqui eu também tenho que colocar esses dois índices embaixo, né? Então essa equação aqui vai poder ser reescrita da seguinte maneira. Então, o meu Fmi vai ser... Bom, aqui eu já tenho esse 1 sobre C embaixo, e aqui eu vou ter um C em cima, eles já se cancelam. Eu vou ter esse 4π aqui embaixo. E aí eu vou ter mais o resto, né? Fmi, derivada alfa do F alfa. E como eu falei, como esse índice Ni está embaixo, aqui esse índice Ni também tem que estar embaixo. Bom, agora o que a gente vai fazer é algo que vocês estão acostumados a fazer lá no cálculo, né? Você sabe que lá no cálculo, se você tem algo do tipo A, derivada de x de B, você pode reescrever isso aqui como a derivada atuando em tudo, menos... a derivada B vezes a derivada atuando em A. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Então a gente vai escrever isso aqui como sendo 1 sobre 4π da derivada atuando em tudo,
menos a derivada, bom, deixa eu colocar aqui para o outro lado, não vai caber aqui, então vai ficar 1 sobre 4π, d-ROM de alfa atuando em f mini f alfa ni, menos a derivada atuando lá no primeiro f. E dessa maneira, você vê que o primeiro termo ele já tem a forma que eu quero, né? Ele ficou lá d-ROM de alfa de alguma coisa, que é justamente o que eu falei que eu queria. Mas esse termo ainda não está assim, então agora a gente vai manipular o segundo termo para ele ficar também da mesma forma, o d-ROM de alfa de alguma coisa, né? Então vamos chamar esse segundo termo aqui de não sei, um A, né? Então esse a gente pode fazer o seguinte, eu vou poder, primeiramente a gente pode, eu vou mudar a ordem, colocar esse alfa aqui embaixo e esse outro alfa aqui, desculpa, o primeiro alfa em cima e o segundo alfa embaixo. Vocês já vão ver por quê, porque a gente vai ter que usar a equação de Bianchi, e para a equação de Bianchi, todos os índices da derivada do f vão ter que estar em cima. Aí a outra coisa que a gente pode fazer vai ser o seguinte, eu vou renomear, quer dizer, como aqui eu tenho alfa e ni, a gente, em todo lugar que está alfa eu substituo por ni, e em todo lugar que está ni eu substituo por alfa, né? Então aqui eu vou trocar esses índices, né? Deixa eu primeiro colocar, bom, então vocês veem que aqui estava alfa e na mesma posição agora eu coloquei ni, e onde estava ni eu substituí por alfa. E bom, por que eu fiz isso? Bom, uma coisa que a gente pode fazer antes é a seguinte, eu posso mudar a ordem desses dois índices e mudar a ordem desses outros dois índices. Então isso aqui vai ficar d-ROM de ni f alfa mi, e eu mudo a ordem do outro f. Então, como eu mudei tanto nesse f quanto nesse f, eu ganho dois sinais de menos, que é a mesma coisa que não ganhar nada. E aí a gente fez isso porque agora, se eu tenho que esse primeiro termo daqui é igual a esse, eu posso falar que esse primeiro termo pode ser escrito como 1/2 desse termo mais 1/2 desse termo, né? E quando eu faço isso, vocês veem que esses dois termos têm esse mesmo f com os mesmos índices na mesma posição. Eu vou ter que colocar em evidência, né? Então, eu vou poder reescrever essa equação dessa maneira. Como eu falei, eu vou ter 1/2 desse termo mais 1/2 desse termo, né? E com esse f alfa ni em evidência, né? E o f alfa ni. Aqui é mais, né? Tá legal? E aí, vocês notem o seguinte, vocês lembram daquela chamada identidade de Bianchi? A identidade de Bianchi era a soma de três termos, que era a derivada atuando no f,
e para cada termo os índices mudavam de posição, mas sempre de uma maneira cíclica, né? E vocês veem aqui que aqui tem dois termos que está acontecendo isso, exatamente isso, né? Eu tenho aqui o alfa, mi, ni. Aí depois você vê que nesse outro termo, o que aconteceu? O ni veio para frente, e aí depois o alfa veio para cá e o mi veio para cá, né? Então aqui tem dois dos três termos da identidade Bianchi. A identidade Bianchi é a soma dos três igual a zero, então esses dois tem que ser igual a menos o terceiro termo, né? Então isso aqui tem que ser igual a menos a derivada do terceiro termo, que é o quê? É a gente continuar essa rotação dos índices, né? Então agora eu pego esse índice mi, venho aqui para frente, o ni vem para cá e o alfa vem para cá, né? Então vai ficar mi, f, ni, alfa, né? Então a gente vai poder escrever isso dessa maneira. Bom, tem um sinal de menos ali, né? Tá legal? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode reescrever essa equação daqui da seguinte maneira. Eu tenho, a primeira coisa, eu vou colocar esses dois índices aqui está ni alfa, aqui está alfa ni. Se eu mudo a ordem deles, eu vou ganhar um sinal de menos, mas eu faço isso para os dois agora ficarem exatamente iguais, né? Então, nos dois termos agora tem um ni na frente, o alfa atrás, e aí esse termo ele vai poder ser escrito da seguinte maneira. A gente vai poder escrever esse termo como 1/4 da derivada mi atuando no produto dos dois f's. Por que isso é verdade? Então, o que está bom, talvez seja mais fácil ver aqui do último termo para cá, né? O que vai acontecer? Quando essa derivada, eu posso reescrever todo esse termo como essa derivada atuando aqui no primeiro e esse f do lado de fora, que vai me dar exatamente isso, mais essa derivada atuando aqui no segundo f e esse outro f aqui do lado de fora. Mas quando eu faço isso, esse segundo termo, a gente pode levantar esses dois índices, o ni e o alfa, e abaixar esses outros dois índices, né? E aí vai dar novamente um termo como esse. Então, esse termo aqui, vocês veem que é o dobro desse termo, né? Então, por isso que aqui eu coloquei 1/4 para compensar isso, né? Então, vocês veem que tudo isso aqui é exatamente igual a isso, né? E aí, finalmente, eu já estou quase chegando onde eu quero, né? Quer dizer, eu falei, eu quero somar, e tudo isso aqui era aquele A, né? Como aqui eu tenho quer dizer, eu vou querer somar tudo que está aqui com o que está aqui, então eu vou querer reescrever isso aqui como um de Ronde alfa, né? Mas só que aqui eu não tenho um de Ronde alfa, aqui eu tenho um de Ronde mi, né? E aí, bom, e ali dá um de Ronde alfa embaixo e aqui está um de Ronde mi em cima. Então, para consertar isso, a gente pode fazer o seguinte. Bom, primeira coisa, eu vou renomear esse índice aqui, eu estou chamando alfa-alfa. Como ele é um índice mudo, eu vou chamar isso aqui de um beta-beta. E aí eu tenho que só abaixar esse índice. E vocês sabem como a gente abaixa um índice, né? Então, isso aqui eu posso escrever como um de Ronde alfa embaixo do f ni beta, f ni beta, e eu abaixo o índice usando a métrica, né? Então, essa é a maneira como a gente consegue relacionar esses dois termos.
Eu tenho agora essa derivada d ROM de alfa embaixo, como eu queria. E bom, como esse tensor é um tensor constante, só tem lá 1 e 0, né? Eu posso colocar ele para dentro da derivada, né? Então a gente pode botar isso aqui para dentro. E pronto. Aí eu cheguei a esse termo A, agora eu posso colocar aqui, e aí os dois termos vão ter esse d ROM de alfa que eu posso colocar em evidência, né? Então, aquela quantidade que eu chamei o meu F minúsculo, ele vai ser o quê? Então, o meu F minúsculo, eu vou ter aquele 1/4. Bom, eu vou colocar esse 1/4 aqui para frente, mas então a minha derivada que vai ficar do lado de fora, então vai ficar d ROM de alfa de 1 sobre 4π daquele primeiro termo, né? Então o primeiro termo era esse F mini F alfa ni. E aí depois eu vou ter menos esse termo A, que foi isso aqui que eu deduzi, né? Então eu vou ter... não, aqui, desculpa, aqui está tudo ainda dentro do parênteses, então vai ter menos esse 1/4 de tudo isso aqui. Eu vou colocar não, deixa eu colocar, senão tem dois parênteses aqui, vai ficar confuso. Vamos colocar assim. Então vai ficar essa métrica mi alfa do F ni beta F ni beta. Tá legal? Então eu consegui escrever como eu queria, e tudo isso aqui que está dentro dessa derivada, eu vou definir isso aqui, eu vou chamar isso aqui de menos um t mi alfa, né? Mi alfa, porque vocês veem aqui que nos dois termos, os índices livres são justamente aqui, eu tenho um mi e um alfa livre aqui no primeiro termo, e aqui também eu tenho como índice livre mi alfa, né? Então, eu vou colocar aqui o subíndice, quer dizer, não é um subíndice, eu vou colocar aqui esse EM de eletromagnético, né? Porque aqui eu só tenho o campo eletromagnético, tá? Isso aqui não é um índice não, isso aqui é eletromagnético, né? Então, em resumo, quer dizer, a gente chegou nessa expressão, então, em resumo, aqui eu coloquei de maneira mais bonitinha, né, o que a gente chegou. A gente chegou que o meu FMI ele poderia ser escrito dessa maneira, como o d ROM de alfa do T mi alfa, onde o T mi alfa é essa quantidade que eu escrevi ali, né? Agora, por outro lado, no início da conta, a gente também tinha escrito que esse F mi ele podia ser escrito dessa maneira, né? Isso foi o início da minha conta, né? Quer dizer, no final das contas, eu mostrei que essa quantidade aqui era escrito como aquela derivada dessa forma, né? Então, a gente tem essa relação entre essas quantidades, né? E agora vamos analisar direito essa equação que eu queria chegar, e a gente agora vai analisar as consequências dessa equação. Então, a primeira coisa que vocês veem é a seguinte: se a gente toma o caso quando J é zero, que é o caso que a gente vai chamar do caso livre, então, para o caso livre, J ni sendo zero, o que vai acontecer? Então, esse lado direito aqui dessa equação vai ser zero.
E aí vocês veem que isso aqui tem a cara da equação de continuidade, né? Mas aqui tem uma diferença. Na equação de continuidade a gente tinha... Era isso aqui, para continuidade para carga elétrica, associada à conservação da carga elétrica. Enquanto que aqui, ao invés de ter um JMI com um índice só, aqui eu tenho uma quantidade que tem 2 índices. Então, no final das contas, esse índice μ aqui é um índice livre, né? Então, ao contrário disso aqui, que é uma equação só, aqui, como esse índice μ é um índice livre, isso aqui corresponde a 4 equações, né? Porque eu posso ter uma equação para cada diferente valor do índice livre μ, né? Então, como a gente tem o μ podendo assumir esses 4 valores, então a gente obtém, na realidade, não uma, mas 4 equações de continuidade. E a pergunta é, o que significam essas 4 equações de continuidade? Quer dizer, eu já dei uma pista do que isso vai significar, mas, digamos, vamos tentar entender o que significa essas 4 equações, né? Então, para começar a tentar resolver essa questão, a gente nota, a primeira coisa é o seguinte, essa quantidade aqui, eu vou mostrar que isso aqui é um tensor simétrico, né? Então, vamos analisar cada termo. Então, o primeiro termo, esse termo daqui, a gente pode escrever, vamos escrever ele aqui novamente. Então, o primeiro termo é isso aqui, vamos escrever mais para cá, F mini F alfa ni. Bom, esse termo aqui a gente vai poder reescrever ele da seguinte maneira. Eu posso abaixar o ni e levantar o outro ni. Tá legal? E aí agora, bom, isso aqui é a componente alfa ni desse tensor, aqui a componente a mi ni desse tensor, são números, eu posso mudar a ordem desses números, né? E aí vocês veem o seguinte, se você compara o primeiro com o terceiro termo, os dois termos são iguais por troca de alfa e mi, né? Quer dizer, se eu troco aqui o mi por alfa, eu obtenho exatamente esse termo, né? Então, esse termo aqui, ele no início parece que não é, mas esse termo aqui, ele é simétrico por troca dos índices mi alfa, né? Já o segundo termo é direto, né? Porque você vê que os índices mi alfa são os índices do eta, e o eta é aquela matriz que é diagonal, a métrica que tem lá 1, menos 1, menos 1, menos 1 na diagonal, né? Então isso aqui é diretamente simétrico, você não precisa nem fazer nenhuma conta, né? Então, no final das contas, os dois termos, eles são simétricos por troca de alfa mi. Então, esses dois termos são simétricos por troca de alfa mi. Portanto, esse T, ele também vai ser, consequentemente, um tensor simétrico por troca desses índices. E esse tensor, ele ganha, o nome dele é chamado tensor energia momento simétrico do campo eletromagnético.
Depois, principalmente na aula na próxima aula, que a gente vai entender por que ele tem esse nome, tá? Então é tensor, energia e momento. Simétrico. Do campo eletromagnético. Tá legal? Então, para a gente começar a entender isso, a gente tem que ver qual é o significado físico das componentes desse tensor, né? Então, vamos ver isso agora, porque é a partir daí que a gente vai começar a entender por que ele tem esse nome, né? Então, as componentes desse tensor, vamos obter elas agora, pelo menos algumas, né? Então, primeiro vamos pegar a componente 00, né? Então, o que é a componente 00 desse T? Bom, basta eu colocar lá no meu T, eu coloco aqui esse primeiro índice, o Mi aqui sendo 0, o alfa sendo 0, e aqui também eu coloco 0, 0. Quando eu colocar aqui 0, 0, o elemento eta 0, 0 é 1. Né? Então, aqui nesse termo eu vou ganhar só o número 1. E aqui eu tenho que fazer essa substituição. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre 4π do F0i. F0i. E depois eu tinha menos 1/4 de F beta ni, F beta ni. Tá legal? Bom, vamos agora calcular o primeiro termo. Então, o primeiro termo, você vê, eu posso levantar esse índice i. Quando eu levanto o índice i, eu ganho o sinal de menos, né? E aí a gente vai ficar com F0i ao quadrado, né? E F0i a gente viu que é menos a componente I do campo eletromagnético, do campo elétrico, desculpa. E aí eu tenho que tomar isso ao quadrado. E aí depois, esse termo aqui a gente calculou no final da última aula. Isso aqui era um daqueles dois invariantes que a gente calculou no final da aula passada. E a gente viu que isso aqui era 2 vezes o b ao quadrado menos o e ao quadrado. Então, daqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter aqui menos 1 sobre 4π. Então, a gente vai, aqui esse 2 simplifica com esse 4, vai me dar um 2 aqui embaixo. Você vê que, bom, eu posso colocar, eu já coloco direto esse sinal aqui de menos aqui para dentro, né? Então vai ficar tudo aqui com sinal de mais, né? Então some com esse sinal de menos. Então você vê que eu vou ter aqui 1/2 do BI ao quadrado. E aí depois eu tenho esse EI ao quadrado menos 1/2 de EI ao quadrado, né? Então, EI ao quadrado menos 1/2 do mesmo EI ao quadrado vai dar mais 1/2 de EI quadrado. Eu tenho aquele 1/2 ali na frente. E então, no final das contas, a gente pega esse 1/2 com esse 1/4, dá 1/8, 1 sobre 8π,
Deixa eu colocar ali para baixo. Então, eu vou ter... então, isso aqui vai ser 1 sobre 8π de EI ao quadrado mais BI ao quadrado. E bom, isso aqui é uma coisa conhecida que vocês já devem ter visto desde lá da física 3. Isso aqui é exatamente a densidade de energia do campo eletromagnético, que em geral a gente denota por U, pela letra U. Então isso aqui é a densidade de energia do campo. Nota que aqui eu estou sempre usando digamos, o sistema gaussiano, tá? Então, bom, agora vamos pegar a componente 0i. Lembrando que isso aqui ele é simétrico, esse tensor, então calcular a componente 0i é igual a calcular a componente i0. Né? Então, colocando aqui na nossa expressão do t, o primeiro índice aqui vai ser 0, o segundo vai ser i. Aqui, esse termo aqui já vai dar 0 direto, porque você sabe que o eta é diagonal, então o elemento 0i é 0. Então isso aqui vai sumir, só vai ter esse termo daqui. Então é só pegar aqui sendo 0 e aqui sendo i. Então vai ser menos 1 sobre 4π de F0. Vamos colocar aqui um... Tá, outra coisa. Quer dizer, quando eu coloco aqui esse índice sendo 0 e aqui sendo i, aqui eu vou ter um somatório que vai de 0 a 3, mas o termo quando ni é igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um 0 e um 0, F00 é 0. Então, o primeiro termo do somatório já vai ser 0, só vai sobreviver os outros 3 termos. Então, vou chamar esses 3 termos usando aqui a letra J. Então, vai ficar F0J, F... tem que ser um I ali, J. Né? E bom, agora isso aqui é fácil calcular em termos dos campos E e B. Né? Então isso aqui vai ser 1 sobre 4π. Quando eu levanto esse índice, levantando esse índice eu vou ganhar um sinal de menos. Né? Então aqui do lado de fora vai o menos com menos dá mais. Isso aqui é menos a componente J do campo elétrico. Isso aqui, com o J aqui em cima, é menos epsilon IJKBK. Né? Então eu vou ter 2 sinais de menos que se cancelam e eu vou ter aqui um epsilon IJKBK. E aí vocês veem que o que é isso aqui? Isso aqui é a componente I do produto vetorial de E por B. E bom, isso aqui vocês também devem conhecer, possivelmente lá da física 4. Né? Isso aqui, a menos de um fator 1 sobre C, isso aqui é proporcional ao vetor de Poynting. Né? Então, isso aqui, ele vai ser, bom, vamos colocar assim, por definição, isso aqui é 1 sobre C, desculpa, aqui eu falei J, não, aqui é I, né? Desculpa, o índice livre, então você vê que o índice livre aqui é I, né? Então aqui também tem que ser I. Então,
Isso aqui vai ser a componente I desse vetor de Poynting. Então, vou colocar assim. Então, o vetor de Poynting, escrito na forma vetorial, ele é escrito dessa maneira. Tá legal? E, finalmente, a gente vai ter a componente IJ desse tensor. Bom, esse aqui eu vou deixar para vocês calcularem. Repetir o que eu fiz aqui. Então, o resultado ele vai ter essa forma aqui, essa componente. Né? Menos EI EJ menos BI BJ mais 1 meio de delta IJ do produto vou escrever de uma melhor maneira. E essa quantidade aqui, esse TIJ, ele é um tensor das três dimensões. Né? Da mesma maneira que você tem tensores em 4, quer dizer, como a gente viu, a gente pode ter tensores, aqui é um tensor de rank 2, né? Eu posso ter tensores em qualquer dimensão, inclusive em 3 dimensões. Isso aqui é chamado o tensor das tensões de Maxwell. Isso aqui então, em resumo, bom, depois a gente vai, na realidade, na próxima aula que a gente vai entender um pouco mais em detalhe o significado físico dessas quantidades. Mas, então, isso aqui fica como exercício para vocês mostrarem. Né? Basicamente o que eu fiz para as outras componentes. Né? Então, a gente pode escrever de uma maneira matricial esse T-mini da seguinte forma. A componente 00, a gente viu que ela era a densidade de energia do campo eletromagnético. Né? Aí depois a componente 0i são justamente os outros, digamos, aqui essas 3 posições aqui, né? E a gente pode escrever de uma maneira assim mais, não sei, compacta, né? Então essas 3 posições estão associadas às 3 componentes do vetor de Poynting dividido pela velocidade da luz. E como esse T é simétrico, então isso também vale aqui para essa primeira coluna. E aí a gente e finalmente aqui nesse miolo vai ter esse TIJ, né? Esse tensor das tensões de Maxwell. Tá legal? Então essa é a estrutura geral. É mais fácil a gente guardar dessa maneira, né? A estrutura geral desse tensor das tensões, desculpa, desse tensor eletromagnético. Do campo, tensor energia-momento do campo eletromagnético. E na realidade você vê que
eu tenho essa estrutura de ter aqui um escalar, esse vetor aqui dos dois lados e esse tensor. Você pode mostrar que, da mesma maneira como a gente fez lá para o F-mini, que era um tensor antissimétrico, e ele era composto de dois vetores em 3 dimensões, você pode mostrar que, de maneira geral, qualquer tensor de ordem 2 simétrico vai ter, quando você decompõe sobre rotações, ele vai ter essa estrutura. Esse número daqui vai ser um escalar por rotações, esses números daqui vão ser componentes de um vetor em 3 dimensões, e isso aqui vão ser componentes de um tensor de ordem 2 em 3 dimensões. Então isso é repetir o cálculo que a gente fez na aula passada, agora para um tensor simétrico de ordem 2. Né? Então, sabendo disso, agora a gente pode reescrever aquela equação que esse T-mini satisfazia em componentes, né? Então, essa aqui que é aquela equação que o tensor energia-momento satisfazia do campo elétrico. Então, vamos agora pegar essa equação, primeiro quando μ igual a zero e depois quando μ é um índice espacial. Né? Então, para μ igual a zero, o que a gente vai ter? Então, substituindo μ nessa equação de cima, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar menos 1 sobre C, F0. Então, se esse primeiro índice aqui é zero, significa que, como esse F-mini ele é antissimétrico, se o Ni também for zero, isso aí vai dar zero. Né? Então, no somatório do Ni, só vai sobreviver os termos quando o Ni for um índice espacial, né? Digamos J. Né? O primeiro termo já vai estar zero, que eu não vou escrever aqui explicitamente. Né? E bom, e no outro termo também vão colocar o Mi sendo zero. Né? Agora, abrindo esse somatório, quer dizer, aqui eu vou ter termos onde o alfa, um termo quando o alfa é zero e depois quando esse alfa for 1, 2, 3, que eu vou chamar isso de um, não sei, de um I. Né? Então, eu vou ter I. Então, aqui vai ficar T0I. Bom, aqui esse termo aqui eu já vou escrever direto. O que é esse F0J? F0J é menos a componente J do campo elétrico. E a componente J da quadra corrente, quando o J está embaixo, é menos a componente J da densidade de corrente. Né? Então, aqui embaixo vai ficar, eu vou ter aqui o sinal de menos, eu vou ter esse 1 sobre C, e JJ, isso aqui nada mais é do que o produto escalar do campo elétrico pela densidade de corrente. E daqui eu vou ficar com componente zero do F. Bom, então, esse primeiro termo aqui, eu até posso escrever aqui explícito, né? Esse primeiro termo aqui vai ser 1 sobre C da derivada temporal. E o que é esse T00? T00 é a densidade de energia. Então, aqui vai ficar 1 sobre C
a derivada temporal de U. O T 0i é 1 sobre C da componente I do vetor de Poynting. Tá legal? Bom, eu posso, primeira coisa, eu posso multiplicar tudo isso aqui por C, e esse termo aqui, isso aqui eu identifico como sendo a divergência do vetor de Poynting, né? Então, daqui a gente vai ter, vou colocar aqui embaixo, a derivada temporal de U mais a divergência do vetor de Poynting vai ser menos E escalar J e é menos CF0. Né? Como eu falei, eu multipliquei tudo pela velocidade da luz. Então, essa aqui é a primeira expressão que eu queria pegar. Quando eu considero aquela equação para o tensor energia-momento com índice μ sendo zero. Agora vamos pegar a equação quando aquele índice μ for um índice espacial que eu vou chamar de I. Né? Então, nesse caso, essa equação vai ficar o quê? Então, em todo lugar que está μ, eu coloco um índice I. E aí aqui eu já vou fazer esse somatório aqui. Eu vou ter um termo onde o alfa é igual a zero e depois vou ter os outros termos quando o alfa for um índice espacial, digamos, J. Então, aquele primeiro termo eu já escrevo abrindo, ele vai ter essa forma. Aí depois, aqui, novamente, eu coloco esse índice μ sendo I e aqui também sendo I. Ok? Bom, escrevendo especialmente essas duas derivadas, né, então eu vou ficar aqui com 1 sobre C da derivada temporal. O que é isso aqui? Isso aqui é 1 sobre C da componente I do vetor de Poynting. Então, aquele 1 sobre C, eu junto com esse outro 1 sobre C, vai ficar 1 sobre C quadrado da componente I do vetor de Poynting. Depois vou ter aqui esse outro termo, a derivada com relação a xj dessa componente ij do tensor das tensões de Maxwell, igual a... aqui eu, a princípio, poderia fazer essa conta aqui explícita, mas a gente não precisa, porque bem no início da aula a gente viu, digamos que isso aqui correspondia à componente I da densidade de força de Lorentz. Isso foi o início da aula que a gente começou, né? Então, eu já vou escrever o que a gente tinha calculado no início da aula. Então, isso aqui vai ser ρ... Desculpa, faltou o campo elétrico aqui. ρI mais 1 sobre C da componente I desse produto vetorial. E isso é nada menos do que menos a componente I do vetor de Poynting. Aqui a componente I desse vetor. Vamos colocar assim mesmo, essa, como estava antes. E agora, essa combinação 1 sobre C quadrado do vetor de Poynting, isso é uma coisa que vai aparecer muito, a gente vai discutir isso na próxima aula,
eu vou chamar, por enquanto, esse vetor do vetor G, né? E a gente vai obter a interpretação física dele na próxima aula, né? Então, no final das contas, a gente vai escrever essa equação dessa forma. Ok? Então, essa daqui que é a forma... desculpa, aqui faltou o índice... Então, aqui faltou o índice I, né? Então, deixa eu colocar aqui já de uma vez, esse vetor G, ele é 1 sobre C quadrado do vetor de Poynting. Ok? Então, isso era como a gente escreve aquela equação do tensor energia-momento quando aquele índice μ é um índice espacial, né? Então, a gente obteve essas duas equações diferenciais, essa daqui e essa outra daqui, né? Então, essas duas equações, na realidade aqui, nessa equação, como esse índice I pode ser 1, 2, 3, então essa equação aqui na realidade corresponde a 3 equações, né? Então a gente tem um total de 4 equações, né? E como a gente vai discutir mais detalhe na próxima aula, isso aqui está relacionado com conservação de energia e conservação de momento nesse sistema que tem campo elétrico, campo magnético e essas partículas interagindo com esse campo. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula vai ser, sabendo, aqui a gente obteve essas equações diferenciais, próxima aula a gente vai obter as correspondentes equações integrais, e a gente vai obter quais são as interpretações físicas desse vetor G, do vetor de Poynting e desse tensor das tensões de Maxwell. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente fica por aqui e a gente continua na próxima aula. Até mais então.